Olá família, tudo bem? Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, o item 9. O argueiro e a trave no olho. Como é que vedes o argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 3 a 5. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, ora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse de certo modo transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto os físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. A instrução dos Espíritos, nesse item 9, nos diz o seguinte: com efeito, como poderá um homem bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades, possuir ao mesmo tempo abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria em vez do mal que exultaria? Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho também é a negação de muitas virtudes, e se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Essa passagem, então, nos convida a pensarmos em algo que tendemos a fazer muito, que é o julgamento. Constantemente a gente está qualificando as coisas, os fatos e os acontecimentos que acontecem ao nosso redor, como certo, errado, adequado, inadequado. E aí nós temos uma atitude fechada, restrita, baseada em crenças, preconceitos e valores, que carregamos ao longo das nossas vidas devido à educação que tivemos, aos valores que conquistamos, aos preconceitos, conceitos preconcebidos sobre determinadas coisas que não conhecemos direito, e daí nós tendemos a julgá-las sob o nosso ponto de vista, sobre o nosso olhar, que muitas vezes não olhamos o contexto das situações e julgamos de uma forma implacável determinadas situações e pessoas. Então, para reverter esse tipo de atitude que tomamos, é necessário a gente discernir, que é o que eu estava falando. Observar o porquê daquela situação, em que contexto ela aconteceu, o que poderia ter levado aquela pessoa a agir daquela forma. E sentir, buscar se colocar no lado daquela pessoa e entendê-la, o porquê ela agiu daquela forma. Se nós estivéssemos no lugar dela, como agiríamos? Essa é a pergunta. E a partir daí, a gente vai se educando. E essa educação
nos faz ver a situação e pensar o que essa situação ajuda a mim, enquanto pessoa. Essa situação que eu estou observando, eu posso tirar algum ensinamento dela? Se sim, eu acolho. Se não, eu abandono, porém eu não critico. Porque o julgamento, ele é duro, engessado, simplista, rígido e implacável. Justamente ele é simplista porque só olha de uma visão restrita aquilo que está acontecendo. Já a compreensão, ela é justa, flexível e amorosa. Porque observa-se de uma forma mais contextualizada. É mais ampliada a situação que estamos olhando. Não se trata de ser complacente com o erro alheio, não é isso. Mas olhar aquela situação, entender, buscar ajudar naquilo que for possível, sabendo que aquela pessoa, ela está em uma situação muitas vezes muito difícil, que ela só pode fazer aquilo naquele momento, né? Errou, tudo bem, mas como podemos ajudá-la para ela sair daquela situação? Essa é a questão. E a figurinha diz: se você passar o tempo todo julgando as pessoas, não terá tempo para amá-las. Já pensou quanto tempo a gente perde, né, podendo compreender a situação melhor, podendo ajudar aquele que está na dificuldade, e que quem sabe com a nossa ajuda, se ele quiser, ele vai dar um salto sob o ponto de vista da sua caminhada evolutiva, né? Então, fica uma pergunta: por que é mais fácil enxergar o erro dos outros? Porque quando a gente julga, a gente está enxergando o erro do outro, não é verdade? Então, muito do que apontamos no outro está em nós. Isso nos dizem os psicólogos, Joana de Ângeles, né, nos seus livros, através de Valdo Pereira Franco. E a psicologia nos diz que nós projetamos aquilo que nós não reconhecemos em nós. A gente projeta no olho aquilo que tem em nós e que a gente não consegue ainda enxergar. Negamos ou desconhecemos esses conteúdos e não queremos reconhecê-los e assumir que é nosso. E aí a gente projeta no outro. É difícil, né, reconhecer que o que a gente vê de errado no outro está em nós. Muito difícil, né? E esses conteúdos que estão no nosso inconsciente, muitas vezes, que nós não enxergamos, não vemos, são as sombras, né? Que a psicologia também traz esse conceito. Só que é necessário reconhecer que temos sombras. Reconhecer que ainda somos do jeito que somos. Com equívocos, com virtudes e com defeitos mesmo, né? Com vícios. E não basta reconhecê-la e pronto, né? Botar debaixo do tapete. Não, eu sei que eu sou orgulhosa, mas vamos deixar lá, deixar quieto, né? Mas é necessário algo muito difícil, que é confrontá-la. Eu sei que eu sou orgulhosa. E aí, o que é que eu vou fazer? Então, no momento em que eu reconheço que eu sou orgulhosa, eu vou me reconciliar com esse meu lado sombra. Essa minha sombra que eu tenho. Porque eu não estou botando debaixo do tapete. Eu estou reconhecendo que eu tenho, eu estou confrontando com ela e eu vou me reconciliar com ela. De que forma? Analisando todos os processos que eu vivencio, né? O quanto que eu sou orgulhosa nas relações que eu estabeleço, no convívio que eu realizo, na família, no trabalho, na rua, na sociedade. Então, a partir daí, eu começo a ter uma relação com as sombras que eu tenho ainda,
E aí fica mais fácil vir para o nível do consciente, aquilo que está guardado, e a gente termina que estabelece uma relação cada vez mais difícil, porque de vez em quando vem à tona aquilo que está no inconsciente para o consciente. Então, quanto mais a gente reconhece a nossa sombra, quanto a gente mais não reconhece a nossa sombra, a gente utiliza máscaras. Para quê? Para parecer para o outro aquilo que a gente não é. E muitas vezes a gente fica nessa zona de conforto. Porque é melhor eu jogar para debaixo do tapete. É melhor não confrontar. É melhor não ficar analisando muito. Porque vai doer. Vai doer muito saber quem eu ainda sou. Então é mais fácil jogar para o outro. E isso passa por uma questão do amor próprio. Não só o amor próprio, tal como a psicologia coloca, de fazer aquilo que a gente gosta, de se amar, de se cuidar, sob todos os aspectos. Isso é importante, isso faz parte também. Mas o amor próprio que o Espiritismo nos traz é o autoconhecimento também. Porque no momento em que a gente se conhece, a gente vai se conscientizando de que do que nós somos, onde a gente quer chegar, e estabelecemos esforços em direção ao bem. E para isso o que é que a gente precisa? Força de vontade. Mas a força de vontade só, ela por si só não é tudo. É necessário também ter sabedoria. A sabedoria no sentido aqui de dar movimento, de colocar em prática, para direcionar essa força de vontade com alto amor. Porque a partir daí eu vou saber escolher melhor. Quando eu me autoconheço, sei como eu vou trabalhar, quem eu sou nas situações que eu vivencio, com quem eu vivencio, e aí eu posso ir em busca da felicidade. Porque eu já sei onde eu quero chegar. E quando eu sei onde eu quero chegar, eu me conhecendo quem eu sou e colocando a vontade em ação, com discernimento, com sabedoria, eu posso ir em busca da felicidade. E essa felicidade, ela cai do céu? Eu ganho gratuitamente ou eu conquisto ela? E o que seria a felicidade que não é estado de plenitude? Por eu estar em busca, por estarmos em busca de um caminhar que me leva à plenitude, à felicidade, à satisfação interior, o bem-estar, a sensação de paz, de consciência tranquila. E nesse mundo que nós vivemos de prova e expiação, nós temos condições de ter uma felicidade relativa, não uma felicidade plena. E essa felicidade relativa, ela é justamente fruto do trabalho no bem e do autotrabalho, da autobusca, da autotransformação. A felicidade plena conquistaremos como estivermos no estado de maior perfeição, né? Que é a perfeição relativa, porque perfeito só o Pai, já disse Jesus, não é isso? Então, avançando mais um pouquinho, quando nós nos autoconhecemos, a gente vai perceber que além do lado sombra, a gente também tem um lado luz. Não podemos esquecer que nós temos a centelha divina dentro de nós. E nós já reconhecemos que somos luzes, já reconhecemos que temos talento, que o Pai nos dotou de talentos, cada um de nós, de uma forma muito particular. Ao reencarnarmos, a gente tem talentos que o Pai depositou em nossas consciências. E o que estamos fazendo com esses talentos? Estamos multiplicando? Estamos reconhecendo o que temos? Estamos reconhecendo a potência que temos dentro de nós para olhar para as dificuldades e transpô-las? Ou ficamos na acomodação, na zona de conforto? Não fazemos o movimento da mudança?
Ou achamos que não temos responsabilidade nisso? E não envidamos esforços para dar nossa contribuição para a mudança que precisamos fazer. Entendemos que a reencarnação permite o desenvolvimento das nossas habilidades. A cada encarnação, a gente tem um cumulativo das habilidades anteriores com as que nós vamos desenvolver nesta, que depende de cada um de nós. Nós temos lá a potência. O que vai fazer com que essa potência se maximize é a gente reconhecer que temos e exercitá-la. Não deixar parada. Não ficarmos na zona de conforto, na inércia, mas movimentá-la. E a gente pode se perguntar, em que eu estou melhorando então, nesse caminhar, nessa busca? Quando a gente percebe e olha para trás quem nós éramos e quem somos hoje, nos dá uma motivação. Porque todos nós somos melhores do que ontem. A reencarnação de hoje, Rossando Klinger fala que nós somos a melhor versão hoje. A nossa versão melhor é a que somos hoje. Porque se a natureza, se o espírito sempre evolui, não retrograda, como no Livro dos Espíritos fala. Então, a gente ou estagna ou avança. Então, nós somos hoje melhor do que ontem, com certeza. Então, e como eu adquiri essa noção sobre a nossa posição espiritual? É quando a gente já consegue dar continuidade aos projetos de renovação que idealizamos. A persistência em avançar, em percorrer as metas estabelecidas de renovação que programamos. Se hoje eu consigo falar menos do outro do que ontem, eu estou no processo de avanço. E eu tenho que reconhecer isso. Porque, poxa, falta tanto, sou tão assim, ainda sou tão orgulhosa, ainda sou tão egoísta, mas eu já fui infinitamente pior também. E é olhar se eu estou avançando nessas metas que eu estabeleci. Muitas vezes, a gente pode estabelecer pequenas metas, porque tudo de uma vez a gente não vai conseguir, nem nessa encarnação, nem na próxima, mas a gente vai estabelecendo pequenas metas. Se antes eu olhava para determinada situação e já vinha no ímpeto de julgar, ou já vinha no ímpeto de responder grosseiramente, e hoje em dia eu analiso, eu penso antes de falar, eu penso antes de julgar, eu já estou infinitamente melhor. Então, a gente precisa olhar dessa forma para ver que existe muito a percorrer, mas já caminhamos também bastante. E no livro Reforma Íntima Sem Martírio, Hermance Durfour nos traz alguns comportamentos que vai nos ajudar nesse processo de autotransformação. Tem alguns como a postura de aprendiz. É saber que nós estamos sempre como aprendizes da vida, que não sabemos tudo, que não somos donos da verdade, dos conhecimentos, mas está sempre em posição de aprendizado, sempre querendo saber mais, estudar mais, entendendo que não sabemos tudo, não temos a verdade. E nesse caso, a gente exercita a humildade. Devemos ser humildes para dizer que não sabemos tudo e que nem temos a pretensão de saber, mesmo porque nos livros dos espíritos, muitas perguntas de Kardec, os espíritos dizem:
que a nossa capacidade, a nossa condição espiritual ainda não nos dá a condição de saber tudo. Então não sabemos realmente tudo e temos que ser humildes e reconhecer isto. A observação de si mesmo. No momento que eu observo a mim mesmo, eu estou exercitando o quê? O meu autodescobrimento. As minhas tendências para o bem, ou que ainda precisa ser melhorada, como a gente já falou anteriormente. A renúncia. Renunciar o que aqui nesse sentido que ela fala, né? Ela fala em renunciar aos ambientes que não são tão bons para nós, renunciar a conversas que não sejam edificantes, renunciar a companhias também que não sejam melhor para nós. E essa atitude de renúncia é necessário observar que muitas vezes a gente utiliza o orgulho como algo que vai direcionar essas escolhas. Por que eu não vou fazer isso? Se todo mundo faz. Não é assim que a gente fala? Um outro processo um outro comportamento que ela fala, que a gente já falou antes, é a aceitação da sombra. O auto-perdão. Porque se eu não me perdoo, como é que eu posso perdoar o outro? Eu sou passível de erros, de equívocos, não sou perfeita, nenhum de nós. Então eu preciso me perdoar e avançar, né? Avançar, entendendo que esse é o caminho, não existe o outro. Errei, pronto. Então, eu me arrependo, como Kardec fala, né? Eu me arrependo, eu vou vivenciar aquela situação com resignação no ato de aceitar e melhorar, e vou me refazer com a lei divina, né? Aquilo que eu não utilizei devidamente a lei, não respeitei a lei divina. A cumplicidade com a decisão de crescer é aquilo que a gente já falou, né? A necessidade de perseverar, de persistir com o projeto que traçamos para cada um de nós. A oração. A oração no sentido de que nos fortalece, que nos ajuda a persistir neste caminho, muitas vezes que caímos, muitas vezes que estamos em desespero, muitas vezes em que passamos por situações muito difíceis. É a oração que nos reconecta com o Pai, que nos reconecta com os nossos amigos espirituais, que nos fortalece, que nos orienta, que nos mostra a direção. A decisão é nossa, mas eles também o tempo todo estão nos sinalizando. Aquela vozinha interior que nos diz o que a gente pode escolher, que escolha melhor podemos fazer. A socialização. A socialização no sentido de estabelecer relações mais frutíferas, mais amorosas. Estar em sociedade, estar na família, estar no centro espírita, estar na comunidade, estar no trabalho. De que forma eu estou? Como é que eu estou me socializando? Como eu estabeleço essa relação? E o trabalho. O trabalho, no Livro dos Espíritos fala, o que é o trabalho? Kardec pergunta aos espíritos e eles dizem, trabalho é toda ocupação útil. Então, se estamos trabalhando, nós estamos desenvolvendo, progredindo, contribuindo para a nossa melhoria, a melhoria da nossa sociedade, dos que estão à nossa volta. Estamos sendo úteis, tanto do ponto de vista do trabalho material, quanto do ponto de vista do trabalho também espiritual. E a caridade, que também é uma mola propulsora
de trabalho no bem. Caridade para com o outro. Como é que eu exerço? Tem a caridade moral e a caridade espiritual, que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala. Um olhar, um sorriso, uma escuta, um abraço, um carinho, uma orientação, uma oração, tudo isso é caridade. O calar, muitas vezes que vem para responder de uma forma áspera, isso é caridade também. Entender que o outro ainda não está naquele processo e que também eu não estou, é caridade para comigo e para com o outro também. E no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, em um maior mandamento, o doutor Dalí pergunta a Jesus qual é o maior mandamento. E ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esses: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. E Lucas fala: fazei aos homens tudo quereais que eles vos façam, pois nisto que consiste a lei dos profetas. Também é Mateus. E Lucas é: tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. Então, está aí um roteiro, está aí uma orientação, que se a gente seguir, a gente vai estar no processo da nossa autoiluminação, da nossa autotransformação, se agirmos como Jesus nos ensinou. E aqui é a instrução dos Espíritos que fala justamente que amar o próximo como a si mesmo, fazer os outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Aí ele fala: não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito. Quer dizer, esse é um verdadeiro guia. Tá aí a gente saber se a gente está no caminho da nossa autoiluminação, do processo iluminativo de autotransformação, do nosso projeto em rumo à nossa felicidade. Fazer os outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Pronto. Quando eu for fazer algo, eu vou pensar: eu gostaria que alguém fizesse isso comigo, que eu estou fazendo agora, o que eu estou pensando, que pensar também é uma energia, né? Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão entre eles reine a paz e a justiça. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Aqui é a bibliografia, né, que foi consultada para fazer esse trabalho. Aqui essa imagem. Em que mostra o nosso caminhar, né? Que cada vez a gente é melhor
né, do que a gente já foi, que a gente tem que ter paciência com a gente também, né, que estamos no processo, temos que continuar e se motivar para cada dia alçar maiores voos. E aqui é o nosso mestre, que sempre nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem me segue não andará nas trevas. E nos convidando a fazer essa caminhada junto com Ele, e que Ele possa iluminar a cada dia os nossos caminhos, as nossas mentes e corações, para que a gente possa caminhar junto com Ele para o nosso Pai. Muita paz.